Namastê, como estão? Espero que estejam bem. Vamos seguindo, né? Nosso clube do livro, seguindo a leitura da Bhagavad Gita. Hoje, capítulo 4, né? A Bhagavad Gita, traduzida pelo Humberto Roden. É uma leitura um pouquinho mais simples, e os comentários do Roden fazendo a conexão com alguns pontos de Jesus, do cristianismo, nos ajuda, né, nossa mente ocidental, a entender um pouquinho melhor ela. Então, seguimos aqui no capítulo 4, que é da experiência espiritual. Então, nesse capítulo, explica Krishna mais amplamente o modo pelo qual se manifesta no homem cósmico o reto agir, recomendado no capítulo anterior. Quem age por amor a qualquer fruto do seu trabalho, louvores, gratidão, aplausos, recompensa qualquer, esse é escravo de um falso agir e se onera de débitos toda vez que age desse modo. Mas quem age unicamente por amor à realização do seu Atman, ou alma, indiferente dos resultados, esse age corretamente e se autorrealiza e redime através do seu agir. No Evangelho do Cristo aparece essa grande verdade nas palavras seguintes: que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro se sofrer prejuízo em sua própria alma? No Tao Te Ching, de Lao Tse, que vai ser o nosso próximo livro, né? Isto se chama Wu Wei, agir pelo não agir. Muito bem, ó, já deu uma introduçãozinha aqui, um pequeno spoiler do Tao Te Ching, que é o próximo livro que a gente vai fazer a leitura também, né? Vamos devagarzinho aqui na Bhagavad Gita, e o próximo desafio é a gente fazer a leitura do Tao Te Ching. É um livro bem fininho, bem tranquilinho, mas muito profundo, tem que ler também devagarzinho, e é muita coisa para a gente refletir, trazendo de conhecimento. Então vamos agora aqui a Bhagavad Gita em si. Fala Krishna: em tempos idos, transmiti essa doutrina da imortalidade ao Senhor da Luz, Vivasvan. Dele passou para Manu. Vivasvan é o sol espiritual do universo. Manu é o paralelo ao Adyaham, como se fosse o Adão da Bíblia, né? Seria o primeiro homem aqui, né, no planeta. Ao qual ensinou para Ikshvaku. Ikshvaku corresponde ao Noé bíblico, pai da humanidade atual. É um paralelo que ele está fazendo às mitologias, vamos dizer assim, entre aspas, né, que contém na nossa Bíblia também. E assim, por tradição, chegou ao conhecimento dos rishis. Os rishis são os sábios, os videntes da antiga Índia, mestres de yoga, que estimavam essa doutrina. No decorrer dos tempos, porém, começou ela a ser obliterada, escurecida, né? Até finalmente desaparecer. A ti, caro príncipe, que és meu amigo e devoto, cultor, quero de novo revelar essa doutrina de yoga, que é profunda e misteriosa. Dizem que Krishna, né, reencarnou nessa época para trazer todo realmente esse conhecimento que resumiu aqui no Bhagavad Gita, né? E dizem que estamos próximo a uma nova vinda, né, desse manifestação, como se fosse esse avatar, para restituir o Dharma novamente entre nós. Então, estamos fazendo aqui um preparo para essa conexão que em breve deve se concretizar no nosso planeta, né? Fala, Arjuna: tu, Senhor, nasceste muito depois de Vivasvan. Como, pois, devo entender que foste tu que revelaste essa doutrina? Ele está falando com Krishna diretamente, né? Krishna está falando que ele revelou lá atrás, mas ele reencarnou naquela era lá, né? E aí Krishna fala: muitas vezes já nascemos, eu e tu.
Tu, ó vencedor, esqueceste teus nascimentos. Eu, porém, conheço todos os meus. Simples assim, né? Na minha divindade, sou sem nascimento nem morte, eterno e senhor de tudo que nasce e existe. E, contudo, os meus deuses nascem, vêm e vão. Ao efêmero reflexo no espelho da natureza, imprimo o sigilo da minha divindade, pela alta magia do meu espírito. Ele vai dar uma nota explicando aqui, ó. No princípio era o Verbo. Na Bíblia a gente tem isso, né? O Cristo cósmico, que mais tarde, quando o Verbo se fez carne, apareceu entre nós como o Cristo telúrico, servindo-se da natureza humana de Jesus de Nazaré. Antes que Abraão fosse feito, eu sou. Glorifica-me, ó Pai, com aquela glória que eu tinha em ti, antes que o mundo existisse. Jesus Cristo falou isso, né? O Cristo é o primogênito de todas as criaturas, visíveis e invisíveis. Foi Paulo, o apóstolo, que nos disse, né? A volta nas palavras de Krishna. Toda vez que a ordem morre e a desordem impera, torno a nascer em tempo oportuno. Assim exige a lei. Como eu falei, né? Teve naquela época, ele restituiu o Dharma, e em breve dizem que vai acontecer isso também, né? Para proteger o bem e destruir o mal. Encarna no seio da humanidade, ensinando o caminho que leva à autorrealização. Aquele que compreende a minha vocação divina e o mistério da minha encarnação não tem necessidade de nascer novamente. Após a morte, aqui na terra, ó príncipe, ele vem a mim ditoso. E aí tem a nota de explicação do Berto Roden. Sendo que o renascimento físico é um castigo que a si mesmo inflige o homem que não renasceu pelo espírito, está isento dessa reencarnação todo homem que renasce espiritualmente, liberto do fastidioso samsara do nascer, viver e morrer, renascer fisicamente, entra no glorioso nirvana do eterno viver. Carne e sangue não podem herdar o reino de Deus. Paulo, o apóstolo. São filhos de Deus os que nasceram não do desejo do varão, nem do desejo da carne, nem da fusão dos sangues, mas de Deus. Frase de João Evangelista. Quem não nascer de novo pelo Espírito não pode ver o reino de Deus. Jesus o Cristo, né? Está falando um paralelo que na Bíblia já fala indiretamente disso que a Bhagavad Gita está falando aqui. Voltamos a Krishna. Toda vez que a ordem morre e a desordem impera, tornam a nascer em tempo oportuno, assim exige a lei, né? Libertos de apego, paixão e temor, pelo poder da meditação e da sabedoria, purificados no fogo do amor, esses, após morte, ingressam em meu ser. Quem me adora é elevado a mim. Andarás nos meus caminhos, e eu satisfarei todos os seus desejos. E ele faz um paralelo com Jesus também aqui, ó. Procurai em primeiro lugar o reino de Deus e sua harmonia, e todas as outras coisas vos serão dadas de acréscimo. Continuamos com Krishna. Quem espera recompensa pelo serviço a mim prestado, esse cultua entidades inferiores. Quem visa sucesso nas coisas deste mundo, facilmente o terá. Consoante o talento e a capacidade de cada um, estabeleci classes entre os homens, superiores e inferiores. Mas eu mesmo, que creio as mutações, sou imutável e transcendente a elas. Eu, que ajo, não sou afetado por minhas ações, nem viso o fruto das minhas atividades. Quem isso compreende, pode agir sem estar apegado ao que faz. Não deseja lucro. Quem está unido a mim é livre e imaculado em suas obras. Em tempos idos, os que buscavam libertação sabiam disso. E agindo com liberdade,
eram remidos, age tu como eles. O que é o reto agir? O que é o falso agir? Perguntam sábios e poetas. Eu te ensinarei o que é o reto agir que gera liberdade. Escuta, pois, e compreende a diferença entre o reto agir, o falso agir e o não agir. Problema difícil de discernir. Quem age sem perder o repouso interno e quem vê atividade na inatividade, este é um sábio. Quer ativo, quer inativo, sempre realiza o seu dever e age corretamente. O seu trabalho é livre da maldição do egoísmo. O seu desejo de recompensa foi consumido no fogo do conhecimento sagrado. Este é um santo, porque santo é o espírito que o anima. Aqui um paralelo, né? Humberto Roden faz. Essa atividade na inatividade, esse agir pelo não agir, reto agir, é o que Lao Tse, no Tao Te Ching, chama de Wu Wei, agir sem apego. Quando estiverdes feito tudo o que fazer devíeis, dizei: somos servos inúteis, cumprimos a nossa obrigação. Nenhuma recompensa merecemos por isso. Jesus diz isso, né? Não se compraz, aqui volta a Krishna, né? Não se compraz em nenhum fruto do seu trabalho, nem se apega a objeto algum da natureza. Habita sempre sereno, na paz do seu eu, porque sabe que não é ele que age, mesmo quando realiza alguma obra. E aí um paralelo com Jesus também aqui. As obras que faço não sou eu que as faço, mas o Pai que em mim está é que as faz as obras. A minha doutrina não é minha, mas a daquele que me enviou. Quando vos arrastarem às sinagogas e aos tribunais, não vos preocupei com as palavras e o modo como haveis de falar, porque nesse momento vos será dado pelo Espírito de meu Pai o que haveis de dizer, pois não sois vós que falais, mas é o Espírito de meu Pai que fala em vós. Jesus, né? Voltamos aqui a Krishna. Não espera lucro, nem receia perda. Vive todo em si mesmo, senhor dos seus sentimentos e pensamentos, enquanto age rei no reino da sua alma. Habita puro no meio dos impuros, aceita com serenidade todos os acontecimentos, nenhuma adversidade o abate, nenhuma prosperidade o exalta. Ele é sempre o mesmo. Por entre prazeres e sofrimentos, cada uma das suas obras é feita no Espírito de Deus. Holocausto no altar do devotamento, consumido pelo fogo do puríssimo amor. Deus é o amor, Deus é o holocausto, Deus é o fogo, Deus é o sacrificante, de maneira que quem age com a consciência em Deus, realiza Deus em si, o eu supremo. Há iogues que servem a Deus com ritualismo, vazios e fumos sobre o altar. Outros, porém, oferecem-lhe melhores dádivas no fogo de Brahma. Outros praticam renúncia, abstendo-se do que agrada aos olhos e ouvidos. Outros ainda oferecem de coração ardente as suas preces e seus hinos de louvor. Muitos há que no fogo místico da mortificação dos sentidos, ateado pela luz da verdade, abrem mãos das alegrias da vida. Há também os que, por meio de votos, renunciam às riquezas e vivem em humildade, entre penitências, jejuns e macerações. Outros que, pela silenciosa leitura de livros e profunda meditação, buscam conhecimento. Há também os que procuram adaptar as energias de dentro às energias de fora, robustecendo o pensamento pela inalação espiritual e pela amorosa exalação,
evitando qualquer pensamento que não beneficie a alma. Ele está fazendo uma alusão, né, nesse último aqui, ao pranayama, né? E antes ele fez alusão a vários tipos de yoga, né? Aqueles que buscam mais conhecimento, que são os Gnanis Yogis, aqueles que buscam os louvores, são os Bhakti Yogis, né? E aqueles que buscam, né, mais as ritualísticas e a conexão, né, que ele fala aqui das energias de dentro e fora, são os Tantra Yogis, né? Tem os Hatha Yogis, né? Que são também a conexão, né? De suscitamente aqui todos os tipos de yoga, né? E ele vem falando todo esse tempo do Karma Yoga, na verdade, que é essa ação de fazer ação sem buscar, né, a recompensa. Isso é muito Karma Yoga, né? Então, todos esses yogis, em virtude de seus sacrifícios peculiares, se libertam de todas as impurezas. No fim de seus exercícios, e imersos em alegria, atingem a eterna divindade. Os que não oferecem sacrifícios nesse mundo, ó príncipe, nada têm que esperar, nem neste, nem no outro mundo. Então, né, ele não está, vamos dizer assim, criticando nenhum tipo de linha, né? Ele está exaltando todos, cada um se adapta a alguma linha. Né? O importante é fazer algum sacrifício, né? Isso que ele quer dizer, né? Estes e outros sacrifícios vêm mencionados nos Vedas. Lembra-te de que todos eles provêm da atividade. Se isso compreenderes, será liberto pela luz da verdade. O sacrifício exigido pela meditação é melhor que o sacrifício de bens materiais. O valor, né? Ele não critica nada, mas ele dá as dicas do milhão aqui, né? O valor de todas as atividades culmina na experiência do eu supremo. Isto se consegue por meio de humildade, devotamento e serviço. Se amares a verdade, virão em teu auxílio os que conhecem a verdade, favorecendo a tua iniciação. Né? Então, se a gente focar, né, aquela palavra, né, o mestre aparece quando o discípulo está pronto, né? Então, estejamos pronto que vai chegar, né, o caminho que tem que chegar. Uma vez atingida a verdade, ó príncipe, nunca mais sucumbirás à ignorância. E a verdade te dirá que todos os mundos estão em ti. E aí, um paralelo do Berto Rudinger. Quem está com Deus está com todas as criaturas de Deus. É este o grandioso monismo cósmico de todos os verdadeiros que todos os verdadeiros místicos experimentam, né? Todos os místicos de todas as tradições experimentam essa conexão com esse Deus que cada um chama de um nome, né? Mas que os dualistas ignoram. Disto dão eloquente testemunho o Cristo e alguns dos seus mais autênticos discípulos, como Francisco de Assis, que em todas as criaturas de Deus viu Deus da criatura. Né? Ele faz até uma conexão com o amado São Francisco aqui. Né? Voltamos a Krishna. E tu estás em mim, e ainda que fosses mais pecador de todos os pecadores, o barco da sabedoria te levaria seguro através do oceano da ignorância. Manassa Bajare, diz Sai Baba, né? Ó mente, meditai aos pés do Guru, ele te levará no difícil oceano de Sansara. Se a nossa mente conectar com o Mestre, né, não importa todas as conexões internas, todos os karmas que a gente tenha, todo a turbulência que a gente estiver passando, o Mestre vai nos guiar tranquilamente por esse barquinho em meio a todo o mar revolto de Sansara e a gente chega no nosso objetivo, né? Só conectar a mente com o Mestre e seguir. Em verdade, nada é tão purificador. Ah, não, desculpa, pulei aqui, né? Assim como a chama reduz as cinzas à lenha, assim consome o fogo da sabedoria todas as ações e os efeitos da ação.
E ele faz um paralelo. Neste sentido, se devem entender as palavras de Jesus ao ladrão convertido. Em verdade te digo que ainda hoje estarás comigo no paraíso. Né? Então, não importa todo o pecado, né? Ele tendo a conexão, ele chega, né? Volta a Krishna, né? Em verdade, nada há tão purificador como a sabedoria. Quem pratica sinceramente yoga aqui ele não está falando nos asanas, nas posturas físicas, está falando como a filosofia do yoga abrangente, né? Descobrirá em si mesmo esta verdade. A verdade se lhe revela, e se ele a amar e for senhor de suas paixões e se apoderar da verdade, entrará na mansão da suprema beatitude e repousará na paz da divindade. E aí ele faz de novo o paralelo com Cristo: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, né? Jesus nos dizia. Krishna novamente aqui. O homem ignorante, cético, não encontra sossego, nem no mundo do aquém, nem no mundo do além, nem atingirá repouso na eternidade. Mas quem se encontra a si mesmo é senhor de si, transcende pela sabedoria os efeitos de suas ações, karma. Nada mais o prende, e as dúvidas se dissipam à luz do conhecimento da divindade. É lindo isso, né? Pelo que, ó príncipe, mata com o gládio da sabedoria essas dúvidas que nascem da incipiência e te angustiam o coração. Acorda e firma-te na experiência divina. E nesse imperativo aqui forte, terminamos esse quarto capítulo, quase que tocaram os tambores aqui, né, no final, com essa fala tão imperativa de Krishna, né, que essa fala ressoe no nosso inconsciente para que a gente realmente acorde nessa sabedoria. Ótima semana para vocês, que essas reflexões nos ajudem a chegar um pouquinho mais perto da iluminação sempre. Namastê.